Bom dia, pessoal do segundo ano B, 201, tudo bem com vocês? Professor Robert aqui para gravação de mais uma aula, de mais uma atividade aí que nós fizemos no primeiro semestre. Então, eu falei para vocês no último vídeo que eu vou tentar esgotar aí, corrigir tudo aquilo que eu fiz no Google Sala de Aula. E depois disso, a gente vai para as atividades que foram postadas no WhatsApp. Então, aqui na última aula, a gente fez a correção aqui dessas perguntas, né? Dessa primeira semana, lá no mês de abril, em que eu postei para vocês aqui alguns vídeos. E após isso, né? Depois dessa postagem, eu queria que vocês fizessem aqui, né? Respondessem as perguntas no próprio aplicativo. Eu já fiz isso, né? Eu respondi aqui para vocês as perguntas. E aí vocês só vão ter o trabalho agora de copiar no caderno, ou quem quiser pode fazer aqui mesmo pelo Google Classroom. Então vamos aqui para a segunda semana. Eu vou começar aqui por essa interrogação. Aqui eu pedi para vocês assistirem aos vídeos, né? Do professor Nouslen, tinha um outro professor aqui que é do aula D, sobre romantismo, sobre poesia romântica, né? E aí, após isso, responder aqui a duas atividades, uma margens do texto e a outra, né, seção atividades, a gente vai fazer isso agora, ok? Lembrando aí, gente, que quem já fez a atividade aqui no sala de aula, no aplicativo, não é preciso fazer novamente. Aqui só a Casey que fez, então a Casey não é preciso ela fazer essa atividade, né? Mas todo o resto aí vai precisar fazer e me entregar, certo? Aqui o do Israel, ele não tem nenhuma postagem aqui, mas também não está aqui como pendente, mas eu estou clicando aqui, não tem nenhuma resposta, né? Diferente aqui da Casey, que ela colocou aqui as respostas, né? Então vocês vão fazer isso. Eu vou responder para vocês agora e vai ser muito simples, né? Vocês podem responder aqui mesmo pelo aplicativo do Google Sala de Aula, ou então colocar as respostas no caderno e tirar foto e me enviar. Então eu vou abrir aqui para a gente, né, para nós lermos o texto do Gonçalves Dias, Como Eu Te Amo, e em seguida a gente vai fazer aqui essa seção, margens do texto, e a gente vai fazer também aqui a última parte que ele pediu para nós fazermos, que é a seção atividades, que são essas 3 questões aqui, ok? Referentes aqui ao texto do Ijuca Pirama, também do Gonçalves Dias, né? Vou ler para vocês aqui Como Eu Te Amo, Como Eu Te Amo, Gonçalves Dias. Como se ama o silêncio, a luz, o aroma, o orvalho numa flor, nos céus a estrela. No largo mar, a sombra de uma vela, que lá na extrema do horizonte assoma. Como se ama o clarão da branca lua, da noite na mudez os sons da flauta. As canções saudosíssimas do nauta, quando em mole vai e vem, a nau flutua. Como se ama das aves o gemido, da noite as sombras e do dia as cores. Um céu com luzes, um jardim com flores. Um canto quase em lágrimas sumido. Como se ama o crepúsculo da aurora, a mansa viração que o bosque ondeia. O sussurro da fonte que serpeia, uma imagem risonha e sedutora. Como se ama o calor e a luz querida, a harmonia, o frescor, os sons, os céus, silêncios e cores, e perfume e vida, os pais e a pátria, e a virtude e a Deus. Assim eu te amo, assim mais do que podem dizer-te os lábios meus, mais do que vale cantar a voz do trovador cansada. O que é belo, o que é justo, santo e grande, amo em ti, por tudo quanto sofro, por quanto já sofri, por quanto ainda me resta sofrer, por tudo eu te amo. Vejam aí que essa poesia, né, é bem romântica, né? Falar aqui de sofrimento, de amor, que é bem característico aí, né,
da primeira fase romântica. De acordo aqui com o vocabulário, assomar, aparecer, surgir, nauta, navegante, marinheiro, viração, vento brando, brisa marítima, serpear, mover-se como serpente. Vamos aqui entender melhor a poesia respondendo as margens do texto. O eu lírico utiliza comparações para expressar o sentimento amoroso. Que elementos, bem ao gosto do estilo romântico, predominam nessas comparações? Então aqui a gente pode colocar como resposta que ele usa muitos elementos da natureza, né? Orvalho, flor, céu, estrela, lua. Ele fala também aqui da questão jardim com flores, crepúsculo da aurora, bosque. Então aqui ele faz essa comparação utilizando elementos da natureza. Então eu vou voltar aqui e responder para vocês bem aqui. Então eu vou colocar primeiro, vai ficar lá a resposta, elementos da natureza, ok? Então vamos lá para a questão de número 2. A questão 2 é o seguinte: a religiosidade, outra característica da primeira fase do romantismo. O Gonçalves Dias, a maior parte das poesias dele, das obras dele, eram poesias nacionalistas, patrióticas, mas ele também tinha ainda um pouco de religiosidade, né? A primeira fase romântica está mais próximo ali do fim do barroco, né, do que as fases anteriores. Embora a segunda fase também a gente vai perceber que eles não serão tão religiosos assim, eles vão falar mais de um romantismo mais depressivo, né, flertando mais com coisas da morte do que com religião. E aqui ele pergunta o seguinte: a religiosidade, outra característica da primeira fase do romantismo, está presente no poema. Destaque o verso que exemplifica essa afirmação. Então aqui é o seguinte: aqui na 1, 2, 3, 4, na quinta estrofe, a gente pode perceber aqui no último verso que ele fala o seguinte: como se ama o calor, aqui essa estrofe aqui, como se ama o calor e a luz querida, a harmonia, o frescor, o som dos céus, silêncios e cores e perfume vida, os pais e a pátria e a virtude de Deus. Então aqui, esse verso, a gente pode destacar aí nessa parte que ele fala de virtude de Deus, como sendo aí o nosso destaque para essa característica de religiosidade. Eu vou voltar aqui e vou escrever a resposta. Então, eu vou abrir aqui aspas. Então, os pais e a pátria e a virtude de Deus. Muito bem. Vamos para a questão de número 3. Em que estrofe o nacionalismo romântico está presente por meio de uma comparação? A gente pode perceber isso aqui na quinta estrofe, lá mesmo onde está essa parte aí que nós acabamos de responder na segunda questão. Como se ama o calor e a luz querida, a harmonia, o frescor, o som, os céus, silêncios e cores e perfume, a vida, os pais e a pátria e a virtude de Deus. Então aqui ele faz uma comparação através aqui do como, né? Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Então aqui, ó, como, assim como se ama o calor e a luz, aí ele vai falando da harmonia, do frescor, dos sons, do silêncio, das cores, dos perfumes. Então é nessa quinta estrofe que a gente pode perceber aí essa comparação, ok? Então vou voltar aqui para nós respondermos
questão 3, na quinta estrofe. E a nossa última questão, questão de número 4. O saudosismo, outra característica romântica, está claramente presente em que verso? A gente pode perceber aí o saudosismo na segunda estrofe. Ele diz assim, ó: como se ama o clarão da branca lua, da noite na mudez os sons da flauta, as canções saudosíssimas do nauta, quando em mole vai e vem a nau flutua. Então aqui no terceiro verso aqui, ó, dessa segunda estrofe, a gente pode perceber aí essa questão do saudosismo, né, que é outra característica aí da primeira fase romântica. A gente vai ver essa questão do saudosismo lá nos meus 8 anos, né, do Casimiro de Abreu, que ele vai falar da infância dele. Eu acho que a gente até chegou a ler isso aí em sala. Questão 4, então, coloquem assim: no terceiro verso da segunda estrofe. Certo, então a gente respondeu já a primeira parte, né? Ele queria que a gente respondesse a primeira parte, que é aqui margens do texto. E agora a gente vai responder aí essa parte de atividades que está no próprio PDF, ok? Então eu vou descer aqui, que eu acho que a gente tem que ler o outro texto, né? O texto aí do Ijuca Pirama, para a gente poder responder aqui essa questão, ok? Então eu vou ler para vocês aqui e em seguida a gente avança para as questões. Gente, aqui o Ijuca Pirama, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, não sei se foi na sala de vocês, eu tenho só a turma de vocês, que eu estou ministrando dessa aula de romantismo, mas esse poema aí do Gonçalves Dias, ele vai falar um pouco de como um índio deveria ser naquela época, de como ele deveria se portar, se comportar. Então ele vai dizer aqui no início, ó, que o poema narra a história de um guerreiro tupi que foi aprisionado por uma outra tribo, né, a tribo dos Chimbiras. E quando ele ia ser executado, né, ao invés de ele morrer, né, dignamente, ele acaba pedindo clemência, porque ele dependia da sobrevivência do pai cego e doente, né? Na verdade, ele meio que cuidava disso, né, dessa situação aí. Considerado covarde pelo chefe dos Chimbiras, ele é solto. Ao reencontrar o pai amaldiçoa ele pela desonra. O jovem arma-se e torna a lutar contra os Chimbiras, sendo morto, recupera a honra e recebe o perdão do pai. Então é uma coisa meio contraditória, né? Porque ele pede clemência para poder cuidar do pai que estava enfermo, só que o pai prefere que ele morresse, né? Preferia que ele tivesse morrido do que ter pedido clemência, pedido piedade aí para outra tribo. Algo que pertence muito aí, né, gente, a quem nasce nesse meio, por isso que a gente tem que respeitar aí todo tipo de cultura, né? Então eu vou ler para vocês aqui esse fragmento e aí a gente vai responder a última parte dessa atividade. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudes severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor, são todos Chimbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Isso aqui é uma espécie de refrão que tem, né? Porque vocês vão ver que essa estrofe aqui, se vocês pegassem toda a poesia, né? Porque ela é feita de vários cantos, vocês vão ver que essa parte se repete muito. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci,
Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então aqui o glossário vai dizer que coortes são legiões, prélios, lutas, batalhas, condão, virtude especial e fado é destino. Vamos aqui para as nossas questões. Retire do primeiro fragmento expressões que revelam a idealização da natureza. Então aqui a gente pode perceber o seguinte, né? Quando ele fala aí, amenos verdores cobertos de flores, a gente pode perceber aí que ele faz essa idealização, né, da natureza, que é uma característica aí típica da primeira fase romântica. Então vamos colocar aqui. Então essa parte bem aqui, para a gente organizar, margens do texto. E aqui a gente vai ter a seção atividades. E aí a primeira questão a gente pode colocar como resposta aí. Coloquem assim, vou abrir aspas, a menos verdores, e a outra parte lá que se refere a essa questão da natureza, cobertos de flores. Vamos voltar aqui para a nossa atividade, vamos para a questão de número 2. Como são caracterizados os índios tibiras? Nós já vimos, né? Eles são corajosos, são orgulhosos, são destemidos, são valentes. Então a gente pode colocar assim: destemidos, valentes, orgulhosos, vamos colocar etc, porque são todas as características relativas nesse sentido, né, de orgulho, de valentia, de coragem. Vamos para a questão de número 3. Na questão 3, ele quer aqui justifique com passagens do texto a afirmação de que o índio brasileiro era caracterizado como um indivíduo sentimental, com grande senso de honra e menosprezo pelos covardes. Então aqui a gente pode colocar nessa parte bem aqui que ele fala o seguinte. Tem uma parte bem aqui que ele diz, deixa eu ver, ele fala: Timbira, diz o índio eternecido, tu que assim do meu mal te comoveste. Deixa eu ver se eu consigo localizar para vocês essa parte. Eu acredito que não esteja aqui nesse fragmento. Bem, pessoal, se vocês observarem lá os fragmentos do poema Ijuca-Pirama, vocês não vão encontrar essa resposta, porque precisaria ter mais partes ali, que ele colocou só 2 estrofes. Mas eu vou colocar para vocês aqui a resposta que ele quer para nós colocarmos essas características, né? Que ele pede na questão 3, do sentimentalismo, do senso de honra e do menosprezo. Então tem uma parte que ele diz assim, que não está lá nesses 2 fragmentos, que vai caracterizar o sentimentalismo. Vocês vão colocar assim: Timbira, diz o índio, enternecido. Alguém que está enternecido é alguém que está com as emoções a flor da pele, né? Tá terno, tem ternura, né? Nesse sentido, está mais propício a fazer coisas movidos pela emoção, né? Tá essa questão
de estar enternecido. Tem uma outra parte também que ele fala, que é assim, vamos abrir aspas novamente, tu que assim do meu mal te comoveste. Então essa parte aqui eu vou colocar entre parênteses, tem a ver aí com a questão do sentimentalismo, que é a primeira característica que ele pediu. Aí um outro fragmento que eu vou falar de senso de honra vai ser esse daqui. Lembrando que esses fragmentos não estão lá essas passagens, na verdade, que eu estou escrevendo para vocês aqui, que eu estou digitando, não estão lá naqueles 2 fragmentos do texto. Então tem assim, ó, voltarei, vírgula, morto, meu pai. Isso aqui é quando ele fala que ele decide voltar para enfrentar os Chimbiras, né, e recuperar aí a honra. Então vamos colocar aqui senso de honra. Eu só não sei porque que o livro realmente não colocou os fragmentos que a gente deveria extrair, essas passagens, né? E vamos para outra parte aí que ele quer que a gente fale de menosprezo. Que o pai, na verdade, né, acabou, na verdade, falando pro filho que foi covarde, né, diante dos Chimbiras. Ele diz assim: não volta. Então nessa parte aqui a gente fala aí, a gente tem a característica aí do menosprezo. Ok, gente, então são só 3 perguntinhas, né? Deixa eu só verificar aqui se são realmente 3 perguntas. São só 3 perguntas aí, então a gente conseguiu fechar essa parte aqui do Google Classroom. Eu até deixei aqui já, não sei se vocês conseguem ter acesso às respostas, mas ficou fácil agora, né? Vocês vão responder e aí quem quiser responder por aqui responde, quem quiser faz um caderno e me envia a foto. Agradeço a atenção de todos, até a próxima, forte abraço, pessoal.